Boa tarde de salvação em Cristo Jesus. Quero deixar uma palavra para os amados irmãos. Ontem eu trouxe uma mensagem à igreja falando em Atos 4, que remete, a Pedro e João ao Sinédrio, E aqui hoje, em Mateus 26, a partir do versículo 57, Jesus, se encontra ali no Sinédrio, também. Primeiro Jesus foi no Sinédrio em Atos, que é após Mateus. Pedro é julgado ali no mesmo lugar, pelas mesmas pessoas, a qual julgaram Jesus, a qual crucificaram Jesus, E Pedro está sendo julgado em Atos 4, Mas aqui eu vou falar aqui no Sinédrio, quando eles julgaram a Jesus. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando-se, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas, por fim, chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: Este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não responde coisa alguma ao que este dispõe contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia, que vos parece. Eles respondendo disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam socos, e outros bofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Ora, aqui no versículo 69, Pedro nega Jesus. Quantas vezes nós negamos Jesus, Quando nós não fazemos a sua vontade, não obedecemos a sua palavra, nós estamos negando Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente, também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Louvado seja o nome do Senhor, Muitas vezes nós estamos como Pedro, nós somos Pedro, Porque Pedro, ele negou Jesus, mas o arrependimento veio amargamente. Mas quando Jesus foi crucificado, quando ele dissera a Pedro, e disseram aos demais, que ele ia ressuscitar, que ele ia ser levado à morte e ia ser
e a morte de cruz ia ressuscitar no terceiro dia e que todos ficassem reunidos no mesmo lugar. Aleluia. Então Deus deu uma ousadia a Pedro quando em Atos 3, né? Pedro se arrependeu, claro, né, de ter negado Jesus e foi cheio do Espírito Santo, né? Porque aqui podemos verificar aqui que podemos negá-lo nos ajuntando com os escarnecedores, como fez Pedro na noite da negação. Pedro se ajuntou a eles, falou como ele, blasfemou como eles, somente para se parecer como eles e não com Jesus. A primeira negação de Pedro foi com o comportamento, não com palavras. Para isso que aconteceu conosco, devemos nos lembrar de que a pessoa que ama a Cristo não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É impossível juntar-se aos pecadores e não se tornar um deles. Pedro deveria ter orado e não dormido quando acompanhou Jesus no Getsêmani. Pedro deveria ter ido embora quando Jesus pediu aos soldados que o prendiam, deixar ir a estes. Ignorando a oportunidade oferecida por Jesus, Pedro persistiu em permanecer no território do inimigo. A sua mente estava confusa e ansiosa, porque ele havia acreditado que Jesus seria o Messias, aquele que ocuparia o trono de Davi. E agora Jesus estava sendo tratado como um criminoso qualquer. Pedro queria ver onde a coisa ia chegar. Por isso persistiu em permanecer no local perigoso, que é o terreno do inimigo. Ali era território de Satanás, e quando permanecemos no território do inimigo, avultamos as suas chances contra nós. É mais fácil negar Jesus do que imaginamos. A única saída para não cairmos nesta tentação é seguir o caminho inverso de Pedro, não acreditar em nós mesmos, vigiar com ele em oração e fugir do lugar da tentação, né? E Pedro ali, ele viu verdadeiramente que ele era o Cristo, né? O Filho de Deus. Só que passou aquele processo todo, que Jesus foi crucificado, foi morto, né? E Jesus, quando apareceu, né, para as mulheres, né, para Madalena, ali que eles foram ver o corpo de Jesus, que ele viu que Jesus mandou o recado, principalmente para Pedro, né, que se ficasse reunidos no mesmo lugar, né? E eles ficaram ali reunidos no mesmo lugar. E ali eles foram cheios do Espírito Santo. E Pedro se encheu, se arrependeu, claro, né, de ter negado Jesus. Foi cheio do Espírito Santo, de autoridade, de ousadia, né? Que em Atos 4, né? Atos 3, quando ele chega no templo da Porta Formosa, que aquele mendigo, aquele aleijado, né, o mendigo que pede a ele uma esmola, e ele diz, né, não tenho ouro nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus de Nazaré e anda. E o homem cheio de graça, né, cheio de unção, recebeu aquela palavra e ele se levantou, ficou de pé. Lógico, ele não ficou ereto, né? Quantos anos? 40 anos que aquele homem mendigava na porta do templo. Aquele homem levantou com certeza cambaleando, mas quando ele chegou à frente do altar, à frente do templo, ele estava de pé. Ele andava com os pés encurvados. À medida que ele foi andando, eu creio, né, que os pés dele foi se endireitando, osso a cada osso, junta a cada ligamento, né, foi ali firmando os pés daquele homem. Tal autoridade Pedro e João falou, né? E ele sentiu a unção, a graça do Senhor e levantou, que na verdade não foi Pedro nem foi João, mas foi o Espírito Santo de Deus que conduziu aquele homem até a frente, para que o povo veja que ele cumpriu com o que prometeu, com a sua palavra, para mim e para você.
E para aquele povo daquela época, né? Basta tão somente que tu creias. No nome de Jesus de Nazaré, tu farás proeza. Aleluia. E nós faremos proeza no tempo de hoje, porque o Senhor nos dá ousadia, nos dá autoridade através da sua palavra, nos dá unção. Quando nós estamos lendo a palavra, nós estamos sendo ensinados, nós estamos sendo treinados. Quando nós vamos para a nossa igreja, que ali o pastor ministra, que ministra através do louvor, através de uma oportunidade, através de uma pregação, de uma simples explanação, você está sendo treinado para que você tenha ousadia e autoridade do alto dos céus, para que você faça curas maiores do que Pedro e João fez, né? E aquelas pessoas, né? Muitas pessoas sentiram ali e receberam o Espírito Santo, e todos falavam em línguas, e todos ficaram maravilhados, né? Como pode, né? Jesus, depois de morto, ele continuou operando milagre, mas ele morreu, mas ressuscitou e vivo está no meio de nós, nos enchendo, nos treinando, né? Que nós possamos ter a ousadia de Pedro e João, porque o Senhor nos confere essa autoridade para que nós continue a caminhada. Não saiu, irmão, a palavra certa. Que nós continuemos, né, na caminhada, apregoando as boas novas e profetizando em nome de Jesus, profetizando cura, profetizando portas abertas, profetizando que Jesus é o mesmo, ele não mudou e ele está no meio de nós. Que possamos tão somente creia tão somente. Quando ele disse para Jairo, né? Quando o seu empregado veio dizer, não incomode mais o mestre, tua filha já é morta, né? O que Jesus vira para Jairo e diz, né? Não, creia tão somente, tua filha dorme, né? Então o Senhor foi ali, operou um milagre e ressuscitou, né? Porque ele creu na palavra de Jesus, ele creu no milagre, ele creu na promessa, né? Porque a filha era filha única e Jairo, né, temendo, ele sendo uma autoridade, ele se humilhou perante Jesus e clamou pela sua filha, né? Aquele centurião também, né? Ele se humilhou, né? Quando Jesus disse que eu vou na tua casa ver o teu empregado, ele disse, não é necessário, basta tão somente que diga uma palavra, libere uma palavra, porque eu sou homem pecador e não sou digno de recebê-lo na minha casa. Mas se o Senhor disser uma só palavra, eu creio que meu empregado será curado. E assim se sucedeu. E Jesus disse, nunca vi tamanha fé. E assim que tem que ser a nossa fé nos dias de hoje. Profetizar na vida de pessoas para que elas creiam, porque o Jesus, o nosso Deus, não mudou. Ele é o mesmo e ele continua operando no meio de nós. Basta tão somente que nós creiamos e tenha essa autoridade, essa ousadia que o Senhor nos deu, porque nós estamos indo todos os dias ao quartel-general e nós somos soldados de Cristo, somos treinados, né, para qualquer momento, para qualquer ocasião, para trazer as boas novas do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Que os irmãos fiquem com essa palavra, porque essa palavra que foi ministrada ontem mexeu muito comigo, né? Porque o que nós estamos fazendo? Porque quando o Senhor nos dá uma palavra, primeiro Ele quer tratar conosco, né? Tratar conosco, me despertar, né? Despertar os irmãos através de um, porque me despertando vai despertar a outros aquele que ouve. Amém? E assim eu agradeço ao Senhor, né? Por essa oportunidade, por esse canal de estar ministrando, de estar falando do amor de Deus, da misericórdia do Senhor, porque Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele é o Deus Criador dos céus e da terra, Ele é soberano sobre nós, sobre esta nação, sobre esta terra, sobre o nosso deitar e o nosso levantar, que nós sejamos gratos ao Senhor, né? Gratidão é o dom maior que o Senhor nos ensina a ser grato, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer no meio de nós. Mesmo que você não tenha visto, eu já visualizei, eu já vi o meu milagre.
não está concretizado no mundo físico, mas no mundo espiritual eu já vejo o meu milagre, eu já vejo as promessas de Deus na minha vida sendo realizadas, porque eu creio naquele que prometeu, eu creio naquele que me conferiu essa autoridade, me conferiu essa ousadia, que me coloca de pé para que eu prossiga olhando para o alvo, para o sacrifício da cruz. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoe a tua família, a tua casa. Deus abençoe os seus celeiros, né? Que Deus continue, né, te prosperando na porta que Ele abriu, te concedendo a saúde física, mental, espiritual e psicológica, porque nós precisamos, porque no mundo teremos aflição, mas temos que ter bom ânimo, porque o Salvador, Jesus Cristo, Ele está comigo e está com você, Ele está no meio de nós, Ele está na sua igreja, Ele está onde tiver 1 ou 2 reunidos no meu nome, eu ali estarei. Ele se faz presente. Amém? Glória a Deus. Uma boa tarde de salvação em nome de Jesus. Compartilhe o vídeo, né? Dá um likezinho aí para que mais pessoas alcancem, mais pessoas que cheguem, né? Esse vídeo a mais pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas estão precisando ouvir uma palavra, uma simples palavra, porque eu não sou pregadora, não sou ministra do Evangelho, eu sou serva do Senhor, né? Mas aquilo que o Senhor me deu, eu quero compartilhar com vós. Amém? Jesus abençoe.